Alguns eu acho que eu não conheço. Eu sou o Maurício, trabalho aqui na casa há alguns anos, poucos, tá? E sou responsável por essas duas áreas da casa que são saúde e desobsessão. Eu não sou professor, vim aqui para compartilhar o pouco que eu venho vivenciando nessas experiências. Então a gente vai conversar bastante, tá? Tem uma guia aqui para a gente não tem que falar. Ó, já começou a falhar, viu? Mas a ideia é que a gente tenha bastante interação, tá? Fique bem à vontade. Tem muita coisa para a gente olhar, muita coisa para a gente vencer aqui em termos de conteúdo, mas não vamos nos prender ao conteúdo, tá? Então, sair de manhã, sábado com frio, vocês são guerreiros mesmo. Eu tenho que entregar o meu melhor para esse sábado, né, Nádia? A Nádia nem precisava estar aqui, mas vou lá. Obrigado. Ótimo. A pergunta que eu faço para a gente começar esse bate-papo é assim: como é que a gente percebe a nossa chegada no CL? Como é que a gente percebe a chegada daqueles que vêm até a nossa casa? Alguma ideia, assim? Em todos os aspectos. Perfeito. Mais alguém? Uhum. Que bom. Uhum. Mas talvez um dos principais impulsos seja esse, né? Algum desconforto que a gente tem, né? Que às vezes não, nem tu comentou, não é bem a dor, mas enfim, alguma lacuna em aberto, né? Alguma coisa está faltando para a gente seguir em frente. O que a gente entende depois desse tempo todo aqui, né? Que as pessoas vêm aqui em sofrimento. A gente brinca, é pelo amor ou pela dor, né? Eu vim pelo amor. Um dia minha mulher disse assim: não tem que ir no centro espírita. Não sei se eu vou. Ela disse: tu vai sim. Então tá, eu vou, amor. Viu? Amor. Então, geralmente a gente vem assim. Ali sou eu, alguns anos atrás. Perdido, ansioso, confuso, todo orgulhoso, achando que eu sabia tudo. E lá no meio tinha um monte de raiva, de rancor, de orgulho, desconhecimento da vida. E isso é natural porque o nosso estágio evolutivo é esse mesmo, né? A gente vive muito isso, esgotamento, de solidão. Alguns de nós vêm à espera de um milagre, que nem aquele filme, né? Imaginando que existe alguma coisa mágica em algum lugar para nos ajudar. E a gente está realmente perdido. Eu gosto sempre de... Porque o meu propósito hoje, além de mostrar um pouco sobre saúde e desobsessão, é que eu entendo que nós aqui nessa sala, a gente quer cooperar ainda mais com a casa, né? Então nós vamos nos preparar para fazer esses trabalhos. E para a gente entender isso, eu gosto muito de olhar para isso aqui. Isso aqui são os números, eu trouxe uma média, tá? O que o CL atende por ano? São mais de 20 mil atendimentos presenciais nessas duas diretorias, fora os passes, fora os magnéticos, as orientações, enfim. Saúde e desobsessão. São mais de 120 mil solicitações de atendimento à distância. Por que eu trago isso? Para ver o tamanho da responsabilidade que a gente tem.
que essas pessoas elas vêm até nós, encarnados e desencarnados, exatamente para amenizar aquelas dificuldades. Eu penso assim, né? Sempre entendo assim. O que eles estão entregando na nossa mão? As suas vidas. E não só uma dor no pé, uma dor de cabeça. Então isso é importante a gente observar o tamanho dessa responsabilidade. Nós temos hoje 9 cabines, mais ou menos 16 atendimentos para cada cabine de saúde, além do atendimento à distância, que lá a gente tem os números também. Aí sim vai lá para o segundo item, né? Astronômicos a cada semana. Solicitação de atendimento. A gente tem aí, conversando com o Gilberto lá, se eu não me engano, a gente tem mais ou menos uns 800 mil solicitações por semana, até mais. E o trabalho ele acontece num primeiro atendimento, depois acontece o que a gente chama de curativos. Então, a gente está atendendo 4 mil pessoas toda semana, só nesse trabalho. Um trabalho de uma cabine de atendimento à distância. Um outro atendimento que a gente tem aqui também, todo mundo sabe, né? Desobsessão coletiva aqui nesse salão, durante o ano são mais de 5 mil pessoas que passam por aqui, só na quinta-feira à noite. Quinta tarde um pouco menos, mas enfim. Nós temos aí um grupo de atendimento à distância e 10 cabines de PD, mais ou menos 18 atendimentos por dia. Às vezes os coordenadores são bem legais, nos colocam 20, 24, 20... E nós lá que lute, né? Faz mal atender 20, 24? Bah, não faz. É tribom. Mas enfim, a gente tem que ter disciplina. Ok. Isso aqui é bastante importante a gente saber. O CEL é um hospital. Quem teve a oportunidade já de observar, né? E visitar, nós temos aqui alguns andares de atendimento. Alguns falam em 3, outros falam em 4 andares de atendimento. O que é essa estrutura, né? Exatamente salas e elementos para fazer essa acolhida. Quando eu falo salas e elementos, a casa é toda preparada para fazer esse trabalho de cura. O que a gente precisa no trabalho de cura? Mediunidade de cura. Ah, mas é tão óbvio. Nem tanto, porque nem todos nós somos médiuns de cura. Nós temos outras características, que ao longo do tempo, a gente vai começar a nos descobrir nesses trabalhos. Tá? O que a gente trata aqui? Vamos lá. As dificuldades que impedem uma vida equilibrada do ponto de vista emocional, espiritual e físico. É aquela coisa do entender o todo e não pensar só naquela dor pontual. Não pensar só naquele momento. Por quê? Porque nós somos, em essência, espíritos. Acho que todo mundo deve ter visto isso já, né? Nós estamos aqui como? Num pequeno momento da nossa imortalidade, vivendo as coisas necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, quando a gente aborda alguém para acolher, a gente tem que observar todo o contexto. E não só aquele momento único. Vai fazer toda a diferença no resultado dessa ideia do contexto. Como que acontece isso? A reunião é um trabalho de cooperação. Vou abrir todos aqui. Participação dos encarnados e dos benfeitores. Não pode jogar responsabilidade só para aqui espiritual. Às vezes a gente tem a ideia assim, não, vou lá no centro espírita, vou botar meu jaleco, e estou à disposição. E aonde eu estou cooperando com isso? Agora estão falando até no ponto de vista de energia, não só de estar na frente de uma porta, né, abrindo a porta, oh, seja bem-vindo, enfim. Como é que eu consigo contribuir com esse trabalho? E a equipe espiritual, ela conta com a nossa participação efetiva, e não só de ouvinte. Quando a gente faz os estágios lá, ok, aquele é o momento da gente observar, entender o que está acontecendo. Até eu brinco que quando vão fazer estágio lá. Lembra, né, Michele? Acabou, estágio é o que o Celso fala, aqui dentro a gente tem que entregar o que a gente tem de melhor. Né? É extremamente importante que a gente entenda isso, que a gente está lá dentro fazendo parte do atendimento.
Tem toda uma estrutura que é assim, ó, de energias dos próprios espíritos. Aquelas são tomadas da natureza, acho que todo mundo isso já viu, né? E nossa. Deixa eu ver aqui. Pô, até tirei o asterisco, porque assim, já boto um asterisco para não esquecer uma observação, assim. Quem acaba, por vezes, não vou dizer assim, atrapalhando, mas diminuindo o resultado, sou eu, encarnado. Porque alguma coisa eu trago para o trabalho que não está cooperando. Então eu preciso me preparar para isso. Nós vamos ver isso na sequência. Coisas importantes a gente observar da ideia de que isso aqui não é um improviso, tá? Preparação antecipada de 40 horas. Isso aí não sei o que estou dizendo, é o Filomeno Miranda, Manuel Filomeno Miranda. Quando a gente vai atender as pessoas que vêm aqui, encarnados e desencarnados, eles estão sendo preparados para receber o atendimento. Não é uma coisa assim que eu entrei, porta dentro e estou no CL. Talvez a gente possa perceber isso, entrei, mas não é isso. Em algum momento, alguém, seja teu mentor, seja algum espírito protetor, enfim, ele acabou te conduzindo para esse momento. E vou dizer assim, a gente fala em 40 horas para receber o atendimento, mas a nossa vida acaba nos trazendo para onde a gente precisa. Então não tem improviso nisso. Até aquele que grita na quinta-feira, não tem improviso, isso tem que acontecer. Tá? Isso vai acontecer. A casa está impregnada de atmosferas positivas. Isso aqui é uma parte muito importante, a asepsia mental do recinto, ou seja, aqui o ambiente está preparado e tranquilo. Lembra que a gente brinca assim, né? Aqui dentro é fácil, né? Claro que é. A gente está numa atmosfera totalmente equilibrada. Quem é o elemento de desequilíbrio, geralmente sou eu. Né? Como é que eu vou me sintonizar com isso? Vamos nos preparar para isso. Olha só. Seleção dos espíritos que serão admitidos nos trabalhos mediúnicos. É aquilo que eu comentei. Né? Não tem improviso, eles vão trazendo conforme a possibilidade de cada um que precisa vir até nós. E também, né, em relação às nossas capacidades. A equipe espiritual planeja a obra e depois examinar a psicoesfera da equipe de trabalhadores encarnados. Ou seja, eles vão observar as nossas condições e só vão para nós aqueles que, por favor, tentam outro, isso não falha muito por causa da gravação. Só vão trazer até nós aqueles que nós teremos condições de atender. Tá? Não é assim, não tem tu, vai tu mesmo. Até aquela coisa assim, abriu a porta, eu preciso de ti, não sei o que, ajuda aqui, que alguém está com um problema. Até isso não é improviso. A gente vem assim, começa a olhar muito a cadeira, né, quadro, mas a estrutura, aquilo que eu comentei do hospital, a estrutura que a gente tem, coordenando o trabalho, nós somos médiums mesmo. Nós estamos no meio do caminho, não somos nós que coordenamos o trabalho. A gente tem que ter essa conscientização, né, essa organização, mas ao fim e ao cabo são eles que trabalham toda essa coordenação e até mesmo a ordem dos atendimentos, por incrível que pareça. Ok, isso aqui é importante. Ó. Vou botar todos aqui. Em alguns casos, mesmo já estando no planejamento de trabalho, o comparecimento do tarefeiro em condições fluídicas comprometidas obriga os benfeitores a fazerem modificações no planejamento. Ou seja, né, se eu estou lá com alguma situação fora de condições de cooperação, pode ser que eles precisam mudar o jeito do trabalho da noite, quem estará lá, enfim. Tá? A programação original constavam 6 entidades selecionadas para provável comunicação, mas tinha apenas um médium em condição de atender. Acabou que eles fizeram o quê? Designaram 1 ou 2, os outros não foram atendidos. E está lá no Missionários da Luz, a gente pode acabar comprometendo na espera de semanas, meses e anos até que aconteça de novo esse atendimento. Lembra lá que eu comentei lá?
20 mil presenciais, mais 120 mil. Aí a gente está atrasando aí uma assistência de meses e anos de uma vida. É bastante, né? Podemos entender então que o médium deve comparecer mental e fluidicamente preparado, se instalando de energias e condições adequadas, colaborando dignamente, ser uma solução e não um problema. Opa, não apareceu aí? Apareceu agora. Eu sei que é comum, né? A gente está começando na labuta da mediunidade, né? Vez que outra a gente se atrapalha. Eu vou dizer assim, vai ser a vida inteira isso, tá? Vai acontecer com todo mundo em algum momento. E acaba que eles têm que nos isolar no trabalho para não prejudicar o restante. Então, por isso que ele fala assim, ser uma solução e não um problema, né? É necessário preparação adequada. Vocês vão ver assim que a preparação não tem nada assim, é coisa que a gente deveria e poderia fazer na nossa vida, o tempo inteiro. Olha a primeira, cultivar atitude mental digna desde cedo. Vamos lá, segunda-feira é meu dia de ir para o Célio, né? Segunda-feira é meu dia, estou lá, recebendo o pessoal. Eu deveria ter um dia bem tranquilo. Eu deveria ter um dia focado nessa atividade que a gente vai fazer aqui. Eu deveria trabalhar, vou dizer assim, com bastante filtro, né, o meu dia, para não deixar que nada me atinja, que nada me atrapalhe, para que eu seja um cooperador dessa seara. A gente está falando aqui uma coisa muito simples, assim, deveria ser o dia inteiro, né, a semana inteira, né. Vamos fazer assim, eu tenho o Célia lá, na segunda. Vamos começar a me preparar já no domingo, já, né? Domingo de manhã, sábado de noite, enfim, daí, é que isso é natural, né? A gente começa assim, não, vamos trabalhar segunda. Então, segunda de manhã, daí tu vai observar que não é só segunda de manhã, é domingo também, sabe? Daí tu vai crescendo num jeito que a tua semana precisa ser uma semana tranquila, mas isso dá tempo ao tempo, tá? Isso vai acontecer, se assim a gente quiser. Intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Evitar rusgas e discussões. Como é que se faz isso num dia que nem hoje? O mundo está todo atropelado, enfim. Aí tem aquela coisa do... Não adianta eu ir no centro espírita, ouvir palestra, ir para o grupo de estudo, mastigar as palavras do Evangelho. Eu estou trazendo isso para a minha vida? Está mudando a minha atitude? Essa é uma parte que a gente precisa pensar, assim, né? É legal, me sinto bem na casa, enfim. Mas isso eu estou conseguindo... Não, obrigado, depois. Eu estou conseguindo usar isso do portão para lá? Aqui a gente está acolhido, está todo mundo nos abraçando, está bom ficar aqui dentro. E lá fora, quando tem a rusga, eu estou deixando levar para essa rusga? Repouso externo e interno. O que significa isso? É a tal do equilíbrio e da serenidade o tempo inteiro, né? Com aquele que está na nossa volta e dentro de nós mesmos. Mas é isso aí, é simples assim. Olha como a gente consegue cooperar bem. Pensamento edificante, ou seja, abstenção de pensamentos impróprios e distância de preocupações inferiores. O que é legal? Dedique-se à prece e à meditação. Quantos de nós tem regularidade no Evangelho no lar? Não precisa responder, é retórica. Quantos de nós? Ou a gente só faz o Evangelho quando a gente se reúne com o pessoal do céu? É muito simples, olha só. Ligue a mente ao alto, retire-se em espírito das ogradades da terra. É aquilo que eu comentei antes lá. Nós somos espíritos em crescimento, ou seja, nós temos que sempre perceber a nossa imortalidade. Essa vida aqui vem nos dar condições para a gente crescer algumas coisas. Então não vou me agarrar naquela coisa imediata desse momento. Ok, vamos viver o espírito um pouco. Vive o espírito. Deveria ser bastante, mas enfim, um pouco. Isso aqui também é super importante, né? Tá cheio de literatura bacana. Tá cheio de coisa boa para a gente ler.
E se eu fizer uma leitura do Kardec, as 5 obras, aí eu já tenho um manancial incrível, né? Qual é o meu problema em entender as questões do evento mediúnico? Vamos lá no livro dos médiuns. Da influência dos espíritos. Vamos lá no livro dos espíritos. A minha atitude não está muito boa. Vamos lá no Evangelho. Fora tudo que a gente conhece, né? Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, enfim. Tem um monte de coisa pra gente. Em vez de ficar preocupado, que nem estava o Geraldo ali com o jogo de tarde, não preocupa nada. Vamos ver uma coisa legal. Isso dá uma dor de cabeça, né? Vamos ver uma coisa legal. E filtra bastante, tem muita coisa que acontece aí. Sabe que o que o pessoal chama de recorte, né? O recorte diz que tem muito, mais ou menos, tá? Então, os caras ficam inventando, é chip, não sei o que. Tem uma loucurada aí que... Vai lá no Kardec, onde é que está escrito isso? Nós espíritas temos esse compromisso de fazer essa verificação da informação, não só pegar ela e achar que essa é verdade e sair divulgando, não. Vamos atrás disso, é importante. Não se deixem impressionar. Sobretudo pelas questões, como é que a gente chama assim, místicas. Não tem misticismo no espiritismo, ele é muito claro e objetivo. Outro ponto que é bastante importante, área fisiológica. Nunca, imagine, né? Nunca consumo de álcool, de outros tóxicos, enfim, coisas que prejudiquem a gente, isso vai refletir na nossa contribuição no trabalho. Se eu tomei uma garrafa de vinho, agora eu vou lá, eu estou em casa, já, meu day off, né? Tomei um vinho, vou lá da noite trabalhar no CL. Não vai, nem pense. Vai atrair coisa que não precisa e não deve. Quer tomar teu vinho, toma teu vinho, mas observa de novo a tua semana, né? Onde é que eu estou comprometido com a casa? Outro ponto que gera bastante polêmica, eu já tomei algumas carraspanas em relação a isso, né? Porque a gente gosta de comer um churrasco, né? E gosta mesmo. Carne, café, temperos excitantes, né? Tem bastante orientação em relação a isso, de abstenção desse uso dessas coisas 72 horas antes. Alguns não conseguem. Tem problema? Não tem problema. Do ponto de vista assim de eu comer uma carne e trabalhar. Eu vou contribuir adequadamente? A gente vai ver que não. Que existem algumas coisas que a gente vai entregar nos trabalhos que precisam dessa, eu vou chamar assim, dessa purificação. Não é brincadeira assim, mas é uma coisa que a gente precisa estar pronto para entregar algumas coisas que com esses elementos excitantes é complicado. Pode falar. Tudo que te excita e te tira fora do equilíbrio pode contribuir ao contrário. Tá? Energético, né? A gurizada gosta de energético, né? A gurizada, até eu também gosto, né? Enfim. Isso tudo, né? Quando excita, né? Deixa a gente meio fora do... Porque é um momento de, sabe, de serenidade para poder fazer a sintonia. Então não adianta a gente... Não adianta não. A gente não deveria, né, fazer uso dessas coisas, tá? Por quê? O estado íntimo determina a natureza das propriedades dos fluidos. Esses devem estar sem energias tóxicas quando o comparecimento está defesa à região mediúnica. Então, tem uma coisa que a gente tem que entender, a nossa contribuição ela passa pela energia que a gente tem. Lembra que eu comentei lá que benfeitores, natureza e médiuns. Aí começa a entrar nosso comprometimento com os trabalhos. Se a gente tem desequilíbrio, eu vou falar até no desequilíbrio, até às vezes uma doença, né? Doença física. Enfim, uma gripe. Não compareça. Avise seu dirigente. Hoje não está bom. O que eu vou fazer na reunião mediúnica? Vem de atendimento, então, né? Vamos tomar um passe, vamos para uma cabine de saúde, enfim, vamos ver espiritualmente se tem alguma coisa para fazer, sempre tem. Né? Mas eu vou lá contribuir com o quê? Com o vírus da gripe? Não, melhor não. Né? Ainda vai contaminar todo o grupo que está com a gente ainda. Que loucura. Então a gente tem que ter essa consciência da nossa... Onde está a nossa contribuição nesses trabalhos? E a nossa energia é fundamental.
Fundamental. Agora vamos passar lá para as cabines de saúde. Eu comentei lá, o CELI é um hospital espiritual, a gente já comentou antes. Bom dia. Vou ter que aumentar essas letras, mas às vezes eu me perco com isso. Vamos lá, objetivo da cabine, atendimento individual de reabilitação da saúde global do assistido. É aquilo que eu comentei lá. Emocional, espiritual, físico, não é só um ponto. Às vezes a gente pensa assim, mano, no cérebro lá para tratar o meu espírito. Vou na academia tratar o meu músculo. Vou no nutricionista tratar a minha barriga. Sabe? Ok, a pessoa pode ter essa visão, mas a gente tem que olhar o todo, sempre. Porque o todo traz alguns resultados. Lembra que nós somos muito somáticos, né? As coisas que a gente vive, as coisas que a gente observa, isso acabam somatizando e dão reações na gente, seja elas emocionais, espirituais ou físicas, certo? Vamos tratar o quê? Dificuldades que impedem uma vida equilibrada do ponto de vista emocional, espiritual e físico. Isso aqui é extremamente importante. Ó. O atendimento espiritual não substitui o atendimento médico. A gente tem que ter cuidado que alguns nos procuram pensando assim, não, eu vou lá no CEL e ponto, resolvido. Tem coisa que é física. É um anti-inflamatório, é um remédio... Né? Eu não gosto de ir psiquiatra. Daqui a pouco tu tem um problema até neurológico, tem que ir. Complementar o que tu tem, pegou outro livro? Que tu tem dificuldade física, tá? Então assim, uma coisa que para mim é muito claro, que eu bato fortemente nos dirigentes de saúde. Eu na cabine de saúde eu nunca vou prometer a cura e nunca vou dizer que não tem cura. Não sou eu que curo, quem cura é Deus. Quem tem os elementos para curar é a equipe espiritual. Se eu não atrapalhar fazendo isso, de dar esperança, sem comprometer o resultado, isso vai contribuir demais. Vai dar certo, né? Já vai dar certo. Trocar a direção do avião voando é a primeira vez que eu faço. Tá? Então, assim, vamos ter consciência disso, tá? A gente não está aqui prometendo milagre. Lembra lá atrás o Maurício sentadinho lá? Espera do milagre? Não. Não é aqui que vai encontrar esse milagre, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as doenças. A ciência tradicional causa as questões externas. A gente está falando aqui de vírus, de químicos, de exposição a radiações, acidentes, etc, etc. Né? Algumas abordagens admitem um pouco os fatores internos. A gente está falando aí em questões de depressão, ansiedades, enfim, né, que algumas abordagens fazem isso. E a gente expande um pouco. No Espiritismo, a gente observa de novo a questão do todo, né? Anomalias espirituais alocadas no perispírito, gravem bem isso aí, por nossas ações, pensamentos, emoções e atitudes, sejam existências passadas ou na atual. Então observa o tamanho da responsabilidade que a gente tem com aquele espírito imortal. A gente não fica focado só no hoje, a gente tenta observar o todo. Mas é difícil isso. De certa forma, sim. Mas o tempo vai nos dando capacidade de observar algumas coisas. E não é que assim que, eu sou um médico e estou vendo que tem uma sombra no coração. Não é isso que eu estou falando. O tempo vai nos mostrando que a atitude das pessoas, elas acabam desenvolvendo doenças e que a gente, de alguma forma, através do trabalho que a gente faz aqui, consegue exatamente acolher e reagrupar essas situações. Tá? Outro ponto extremamente importante. Que letrinha pequena. Muitas doenças têm origem no perispírito. Aí tem uma chave interessante quando a gente fala em tratamento no cérebro. O que a gente trata? O perispírito. Imagina assim, acho que vocês já viram isso, né? Porque como eu não dou aula, eu não sei quais são as aulas que foram dadas.
A gente lembra lá, né? Espírito, perispírito e corpo. Nós somos uma reprodução daquilo que acontece antes, né? Do espírito, do perispírito e nós. O perispírito, vamos dizer assim, ele é um mata-borrão do nosso corpo. Está lá nele todas as impressões, tudo aquilo que a gente tem, está lá. E é nesse lugar, é nessa, como é que eu vou dizer, como é que a gente chama, né? Eu sempre esqueço, me ajudem aí. Vou chamar camada, não é esse o nome, tá? Mas é nessa camada que a gente vai atuar. É exatamente aí que a gente consegue amenizar alguma dor que a gente tem. Como é que a gente faz isso? Simples assim. Opera mediante a substituição de moléculas doentes por moléculas sadias. Não sei o que estou falando, é o Kardec na Gênese. As próximas existências não, mas as dificuldades dessas sim. Porque nós somos bem flexíveis, por assim dizer, né? A gente vai curar algumas coisas e vai acabar trazendo outras para a nossa vida, outras dificuldades, né? Não pela cura desse problema, mas é que a gente vai precisar viver outros momentos, né? É isso. Naquele momento específico vai ajudar, vai ajudar. Tem uma coisa que assim, a gente vai ajudar nisso, né? Vai fazer o atendimento naquela dificuldade, vai amenizar a dor. Mas lembra que eu comentei lá atrás, do portão para fora, como é que eu faço? Não é só o atendimento da cabine, isso é uma coisa também que a gente precisa entender. O atendimento na cabine, seja ela qual for, vai melhorar, vai me ajudar, vai me dar equilíbrio, ok. Mas eu vou conseguir manter o equilíbrio lá fora? Quando a dificuldade aparecer? Nosso estágio evolutivo qual é que é? A gente não está ainda em regeneração, né? A gente está em provas e expiações. Expiação um pouco menos, mas prova o dia inteiro, né? O dia inteiro. Ok, fui lá, melhorei a condição, estamos mais equilibrados, não sinto mais aquela dor, ok. E aí? Quando vier a dificuldade, o que vai acontecer? Bah, vamos contorcer de novo, vai doer o ciático de novo, deu, acabou. Acabou, Maurício. Não é? E eu falo isso porque é verdade. Eu tenho um problema de coluna, então vez que o outro ficou bravo, me irrita e já... eu mesmo trouxe o problema. Aí vou lá e deito na maca e peço, me ajuda aí. Aí o pessoal peça que tira com a mão. É, mais ou menos isso. É. Porque tem um elemento, assim, um componente nisso tudo, que é a fé e a confiança que aquilo está acontecendo. Por isso que eles planejam o atendimento. Vai trazendo a pessoa, vai aproximando a pessoa de nós, para que ela possa receber aquilo. É muito comum as pessoas entrarem, boa noite, deitou na maca, o que tu tem? Ah, tenho nada. Tá duro ainda, tá resistente a cura. Vou deixar de atender? Não, vou atender da mesma forma. A gente observa no atendimento assim um relaxamento. Começa a atender a pessoa. O pezinho está assim, ó, firme. É impressionante. É bonito de ver, é bonito. É legal fazer parte disso. Sou eu que faço isso? Não, né? É a espiritualidade que faz. Mas se eu não estivesse lá, eles não fariam. Compromisso. Vamos lá. Como é que a gente faz essas alterações aí de doença para cura? Esse aqui é a chave. Ectoplasma. Lembra que eu comentei lá que a gente tem que se preparar mentalmente, a gente tem que se preparar fisicamente. Como é que é fisiologicamente? Porque eles vão tirar de nós isso para fazer a cura. Quando eu falo tirar de nós, ele vai pegar o elemento dele, o elemento da natureza, mas o nosso é necessário porque nós somos os animais nesse caso, né? Então ele vai pegar de mim o elemento para jogar naquele que está precisando. Porque eu vou trabalhar a questão animal dele também. E ectoplasma é para ajudar nisso.
Elemento neutro, flexível, de grande plasticidade, sensível ao pensamento. Eu botei até um asterisco aí pelo seguinte, por duas situações. Quando a gente está atendendo, a gente precisa estar todo mundo concentrado naquele atendimento. Todo mundo, né, com um pensamento de cura. Enfim. Se alguém do grupo se desconcentrar, aquilo vai mexer. Eu não vou ter os recursos de ectoplasma necessários para aquilo ali por um pequeno deslize. Ah, deu um grito na outra sala, né? Vai, me impressionei, já quebrei a corrente, o trabalho. Então, o que está acontecendo lá fora, está lá fora. A gente tem que estar com a pessoa que está na nossa frente. Encarnado e desencarnado. Ali é o nosso foco. A gente vai estar todo mundo em harmonia, todo mundo focado e contribuindo com aquela situação. Vamos lá de novo. Os três elementos, as três fontes dessa energia de ectoplasma. Pode ser invisível ou visível. E aqui, como eu falei, elemento importantíssimo para as cirurgias espirituais. Tem alguma situação assim que eu gosto sempre de lembrar, assim, que eu vou para o próximo slide aqui já. Não precisa, é só uma fotinho mesmo, tá? Não vamos ler nada que tem aqui. No CELI, nessas duas diretorias, né? Na escola também tem, nos palestrantes também tem, isso eu tenho certeza que tem, os outros eu não me lembro. Nós temos os nossos procedimentos. A gente já viu aí, né, aqueles que se interessam por cirurgia espiritual, né? Quantos exemplos a gente tem? Talvez os emblemáticos sejam o Zé Arigó, né, junto com o Fritz, enfim. Né, aqui no Cachoeira do Sul, aqui o Marlon, né? Esses caras, né, são emblemáticos assim, do ponto de vista de a forma de atender. Nós temos a nossa forma do CELI de atender. Tu comentou, né, vai em outros lugares, diferente. Aqui a gente tem que acabar se sintonizando com essas ideias. Isso que faz bem para nós. A gente acha que está no lugar correto, bom. E dentro do nosso trabalho a gente tem um procedimento que é necessário observar e atender. A gente não usa objeto cortante, a gente não pega uma faca enferrujada e tira a catarata, né? A gente não enfia o dedo dentro de ninguém para arrancar um tumor, não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha... Não é, daqui a pouco vem, mas enfim. A gente trabalha... Mas eu vou falar já, tá? Todo mundo já foi atendido aqui mesmo, né? Todo mundo já sabe como é que é. Com imposição de mãos e toque. Esse é o nosso trabalho. Através de nós, eles conseguem acessar, vou chamar assim, o interior de cada um. Como é que faz isso? Com aquele elemento lá, o ectoplasma. Vai trabalhando, eu já estou até atropelando aqui coisas, mas acho que é legal, vamos ser mais livres. Assim. Mas é legal, vamos ficar tão presos assim. Ó. A pessoa chega até nós, a gente coloca aquela pessoa em relaxamento. A gente usa, nós temos aqui no nosso procedimento as contagens, né? 0 a 7, 7 a 0. Nesse momento a gente está anestesiando todo mundo, inclusive os médicos, para entrar em concentração para aquele trabalho. 0, 1, 2, 3, 7. Quando chega no 7 é que acontece aquela coisinha do pezinho, assim. E é interessante que, sim, todo atendimento que a gente faz, ninguém sente dor. Ah, porque é só energia. Já fizemos atendimentos que a pessoa reclamou. Me espetou, não sei o quê. Porque não estava relaxado, não estava devidamente anestesiado. Então a gente se preocupa com isso. De preparar. Não é assim... A gente já viu aí em alguns lugares, né, que vai ser atendido, o cara vem pra ti assim, já coloca a mão em ti assim, não sei o que, tá bem, vai-te embora, e passa um alquinho lá, alguns botam um algodão colado, esparadrapo, enfim, procedimento deles. O nosso não, a gente quer entrega total. Tá melhor que o dos outros, não é isso que eu estou dizendo. É o nosso jeito de pensar a coisa. Deitou,
e não sai atendendo direto, né? Nós temos sempre aquela questão do entender o problema. A gente não adivinha nada. Pensar que a gente vai assim, não, tu entrou aqui, eu sei que tu tem problema de coração. Nem precisa me dizer, já sei. Que isso? O cara nem sabia que tinha problema do coração. Veio tu ajudar o cara, deixei o cara mais tenso ainda. Porque quando entra na porta, a gente, não é sempre uma vez que outra, a gente percebe, ó, rim esquerdo. Tem uma hérnia de disco que está contraída, a gente percebe isso. Mas agora eu vou dizer para Maurício, tu tem um problema do coração, mas o quê? Ninguém me disse isso. Não, deixa que a pessoa externe a sua dificuldade. Deixa que ela... eu sou muito discreto. Nossa, lembra que eu falei assim, eu não vou te curar e não vou te condenar. Não. Tem um problema, às vezes físico. Quando a pessoa não externa, geralmente é aqui, na cabeça. Uma coisa que é muito claro para nós também, quem comanda é o espírito, quem comanda é o pensamento. O pensamento bloqueia muita coisa. Então precisa preparar a pessoa para aquilo. O primeiro atendimento, às vezes, daqueles que vêm pela primeira vez na casa, eles não conseguem absorver tudo que tem no atendimento. Isso. É acolher. O nosso processo aqui é de acolhimento o tempo inteiro. Então tem que acolher. Não adianta ser incisivo demais. Tô vendo, o obsessor está contigo, ele quer acabar contigo. O que eu vou contribuir com isso? Eu tenho que contribuir, eu não posso, né, gerar impacto e conflito e achar que eu sou, né, não se adivinha nada, tá? Deixa que a pessoa se manifeste. Tu vai atender a questão do problema cardíaco? Vai atender. Vai tirar, a pessoa vai ficar relaxada. Ela nem sabia, vivia cansada, achando que era só fadiga. O cara tem uma estenose, irmão. Deixa, só atende. Daqui a 15 dias, 20 dias, uma semana, daí cada um tem a sua necessidade, né? Chega até nós e diz, ó, tá diferente, tá melhor. Vamos entrar na cabine. Sala preparada, asepsia mental, espíritos, recursos necessários para atendimento, equipe espiritual de cura e nós médiums. A sala preparada, né? Não sei se todos já fizeram estágio em saúde, façam mais, tá? Cadê o diretor? O diretor estava sentado ali, o Celso. Façam mais de uma vez. Vocês vão observar o seguinte. Vai. Tá bom, vou pedir pro Celso. Tá bom. Então, vamos puxar a orelha do Celso. O que eu acho legal é o seguinte, por quê? Porque tu vai fazer um primeiro estágio, vai meio tenso, cheio de dúvidas, assim, fica meio preso, assim, né? O que está acontecendo? Por que o Paraguaçu fez isso? Por que a Terezinha fez aquilo? E às vezes você está envergonhado, vou perguntar, não vou perguntar, né? O primeiro dia é um dia assim de, muita novidade. No segundo vai ser melhor, vai deixar fluir melhor. Mas o que eu quero dizer com sala preparada? Quando a gente entra na sala é como se fosse uma mesa de cirurgia. Como é que a gente chama? Bloco cirúrgico? Vocês não sei se a Nádia vai me ajudar, enfim. Né? A gente observa elementos assim muito característicos para cada noite de atendimento. Vai ter uma noite que vai ser o cara do cardíaco. A noite inteira vai ter aquela mesma ideia. Tudo que envolve aquela questão do sentimento, da angústia, a noite inteira é aquilo. Na outra semana, tu abre o que eu brinco, a gente abre uma oficina. É joelho, é coluna, é ombro, é tornozelo, sabe? Vai aparecer alguém com outra situação, mas é interessantíssimo isso. Isso, né, aproxima aquela questão da preparação, não é de qualquer jeito. Porque a gente tem que ter uma estrutura legal para poder atender as pessoas que vêm. Então tu monta a estrutura daquele dia para atender determinada situação. Sofia? Uhum. Que isso?
Mentindo. Uhum. Mas a gurizada vai concordar comigo, né? Quando a gente deita na maca, a gente não fala tudo, né? O que que tem? É, só uma dorzinha. Não é bem assim, né? Mas em compensação, tem algumas pessoas que chegam pra nós assim e deitam, e aí, como é que está? Fala um pouco de ti. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no meu pescoço, meu coração não bate direito, meus rins não funcionam, meu intestino está sempre preso. Mas, sabe assim, puxa vida, chegou a hora então. É, mas assim, o que que a gente tem que entender, assim, até também já acelerando alguma coisa. A pessoa quando entra numa sala de atendimento, ela está entregando para nós o quê? A sua vida, tá? Não me interessa se é uma unha encravada, se é uma perda de alguém, se é um câncer, não me interessa. Ele está entregando o desconforto para que a gente ajude. Então, o que ele me disser para mim, eu vou dizer assim, aquilo ali para mim é extremamente importante. Ah, daqui a pouco alguém diz, ah, mas de novo o Maurício aqui não vai mudar, não me interessa. O Maurício vai ser atendido de novo, com toda a atenção, com todo o respeito que merece, porque ele ainda não está pronto para o próximo passo. Ok, não tem problema nenhum. E já vou te adiantar uma coisa, assim. Acontece os atendimentos, a gente vai conversar sobre isso, né, na cabine. Fechou a cabine, fica ali o atendimento. A gente tem que ter ética nos trabalhos. Não me interessa correr no corredor, dentro de uma sala, a gente tem que ter ética. A pessoa veio para nós porque ela tem uma dificuldade. O momento dela é um momento difícil. É câncer, é unha encravada, é difícil, não me interessa. Então tudo que acontece ali dentro, tudo que é dito, é de uma extrema confiança que as pessoas têm com a gente. Então, terminou o atendimento, ok, cessou ali. Eu estou falando de atendimento de encarnado e desencarnado. Porque toda vez que eu começo a pensar naquela situação, se não é só um exercício de entendimento, né? Não, vamos trocar uma ideia, ver o que aconteceu. Enfim. Eu vou estar me conectando com aquela situação e involuntariamente eu vou estar potencializando o problema que tinha. Ah, mas o cara está encarnado, está na casa dele, eu sei. Como é que a gente se comunica, pessoal? Pensamento, telepatia, o tempo inteiro. Eu vou estar dando um gatilho lá, foi para casa, deitou, dormiu, daí eu estou aqui na minha casa, bah, mas o Maurício foi lá de novo. A gente acha que isso não vai alcançar o cara lá do outro lado, vai alcançar. Então fechou por ética e por comportamento e por, como é que eu vou dizer, preservação, tá? Respeito, respeito, total. Eu vou dizer, se tem um elemento importantíssimo em todos os trabalhos que a gente faz na casa é respeito com aquele que vem até nós. E é uma dificuldade enorme eu sair de casa e vir até aqui. Porque o que eu queria fazer? Eu queria estar vivendo plenamente, com equilíbrio, enfim, tranquilo. Não precisava ir num centro espírita para me curar. Na verdade a gente precisa, né? Mas assim, a gente precisa essa conexão com alguma coisa maior. Mas o que me moveu? Foi aquela dificuldade, aquela dor. Então, respeito total em relação àquilo, tá? Médiuns curadores. Vou lá no livro dos médiuns olhar o Kardec. Eu comentei lá que é um hospital baseado em mediunidade de cura, logo precisa de médiuns curadores. Tão óbvio assim? Parece que sim, né? O dom de certas pessoas curar pelo simples toque, pelo olhar, até mesmo pelo gesto. Por que eu trago isso, né? Porque aqui no CL, lembra que eu comentei que alguns usam faca enferrujada, bisturi, esparadrapo, algodão com não sei o que, com álcool? Nós trabalhamos com toque para a cura. Tá?
Algumas pessoas têm capacidade de curar pelo simples toque, sem o emprego de passes magnéticos? Certamente. Por que eu estou falando isso? O que é isso aqui, Davi? É para vender? Ah, tá bem, tá bem. Então, isso que eu estou falando agora está aqui, ó, Livro dos Médiuns, tá? A propaganda na hora, né? Parece cara de rádio, né? Dito isto, Livro dos Médiuns, tá? Mas eu estava comentando, né? Alguns usam, né? Como é que é aquela coisa vermelhinha, roxa, assim? É iodo? Aquilo que é? O nosso lar usa isso, assim, lá em Santa Catarina, né? Desde o atendimento ele coloca um algodão com alguma coisa, acho que é iodo, né? O jeito deles trabalhar. O nosso jeito qual é que é? Tocar nas pessoas. E nesse toque, a gente é o intermediário dessa energia curadora. Tá? Durante o atendimento a gente percebe um monte de coisa. Lembra daqueles elementos que eu falei? Vão nos entregando coisas, vão nos trazendo... Tudo é energia, tá? Tudo é energia. Mas vão nos entregando coisas para acolher todo mundo. Mas ok, mas eu não sou um médium especificamente curador, eu não sei se eu sou um magnetizador. O magnetizador é aquele que ele mesmo, né, faz a imposição de mãos ou toca, enfim, e ele dá o jeito por ele mesmo. Nós não, nós trabalhamos com a mediunidade de cura, é diferente do magnético. O magnetizador pode trabalhar com cura espiritual? Claro que sim. O que vai acontecer? Vai potencializar a sua capacidade de cura. Tá? Mas eu não preciso ser um magnetizador para trabalhar em cura, eu preciso ser um médium de cura. Como é que eu sou um médium de cura? Com essa preparação toda que a gente viu antes, para poder entregar essa passividade da energia. Olá, tudo bem? Venham até aqui, por favor. Já que vocês vão espiar, né? Vem aqui. Quero apresentar para vocês a Sofia, o Dejair. A Sofia é minha vice-diretora de cabines de saúde. Muito bom dia. E o Dejair é meu vice-diretor de desobsessão, trabalhos de desobsessão. Então, toda coisa boa que acontecer em saúde e obsessão é comigo. Coisa ruim é com eles. Tá? Falem com eles. Eles têm que responder para vocês essas coisas. A Sofia está na casa segunda, terça e às vezes na sexta dando palestra. O Dejair está terça e quinta-feira. Mas eles estão disponíveis 7h24, que nem eu brinco. Pode ligar para eles, fiquem à vontade. Vamos lá, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Isso. Bom dia. Valeu. Como é que é o jeitão do Célio trabalhar? Soma de fornecimento de fluidos de vários médiuns. Todo mundo sabe, mas eu gosto de frisar, porque assim, o óbvio não existe, a gente trabalha em conjunto. Tá? Uma coisa que é muito importante, sempre equipes mistas. Eu preciso que a pessoa entre, se sinta confortável, acolhida e relaxada. Né? Se entra uma menina para ser atendida numa cabine que só tem homens, vai ser atendida igual? Sim, sem problema nenhum. Mas como eu trabalho com toque, eu tenho bastante atenção em não intimidar ninguém, não melindrar ninguém. E é muito comum a gente tratar o quê, por exemplo? Câncer de mama. Está lá o nódulo, está lá tudo. Como é que a gente faz isso? Eu preciso do toque. Quem é que vai tocar? Teria problema eu, Maurício, tocando? Não, não teria. Mas eu preciso que a pessoa se sinta confortável. Não. É nesse sentido. Nesse sentido. E vou fazer uma lembrança ruim, mas é uma lembrança, né? João de Deus. Né? Que a gente viu lá nessa situação toda. Aquela coisa de super médium, né? Não existe super médium, pessoal. Não existe. Tem gente com mediunidade mais aguçada para aqui e para ali, mas super médium não existe. Existe espírito de luz, espírito bom, espírito que ajuda, mas agora super médium, esqueçam isso. Tá? E ao contrário também, às vezes acontece, e já aconteceu, por isso que a gente adotou essas... o que foi? Deixa minha música. Por causa do vídeo. Bom dia, esse aqui é o Nelson. O Nelson é o nosso diretor de patrimônio, dirigente de cabine de saúde também na segunda-feira. Faço um estágio com ele, é um baita professor. E eu estava falando ao contrário, né? Já aconteceu de as meninas estarem reunidas para atender
E um engraçadinho entrou, viu que era só menina e achou que podia avançar um pouquinho mais. É triste dentro do centro espírita, mas acontece. Então a gente adotou essa ideia, né? A gente ter sempre as equipes mistas para deixar todo mundo equilibrado, certo? O nosso jeito de trabalhar, vamos lá. Com maca. Alguns lugares, nem eu comentei, chega no corredor, ali já atende e vai. Né? Vou usar o exemplo lá do Zé Arigó no filme. Né? É ali mesmo na frente, vamos lá, dá uma homeopatia, vai-te embora, enfim. Nosso não, é com maca. A gente pergunta para as pessoas, não adivinha. A gente posiciona os médiums. Eu preciso sempre de um médium para fazer essa contagem que eu comentei, um médium para fazer o fechamento do campo, que geralmente fica nos tornozelos. A gente já atuou energeticamente na pessoa. Depois os outros médios vão sendo posicionados conforme a necessidade do atendimento. Tá? De novo, com o uso de toque, né, das mãos. Concentração, que a gente relaxa, anestesia o assistido. De novo, ninguém sente dor nenhuma, ou praticamente ninguém sente dor. Sabe quem é que eu atendi que sentiu dor? Paraguaçu, mas enfim. Pô, meu, tu não, né? Tu não vai me quebrar na frente do grupo aqui. Pô, não precisa fazer isso. Ah, para, mano, também fica olhando o que está acontecendo, só. Te aquieta, é quase isso. A concentração e a outra coisa que acontece, assim, a gente, sutilmente, quando a gente faz a contagem, o perispírito se desloca do corpo. Mas é a questão da tua característica mediúnica, tá? Não necessariamente pelo trabalho. O trabalho em si, quando a gente faz a contagem, a gente desloca o perispírito, de novo, é nele que a gente vai trabalhar. E ali a gente vai fazer o quê? A gente vai, com o ectoplasma, vai desobstruir veia, a gente vai fazer a retirada de tumores, a gente vai rever válvula cardíaca, a gente vai trabalhar lesão, seja qual for, joelho, ombro. Isso vai acontecendo. O que tu faz? Fazer uma ilustração, assim, né? A gente percebe aquilo que está doente e é meio escuro. Aí tu começa a fazer a imposição de mãos, tu começa a fazer a substituição daquilo. É uma limpeza e já vai entregando aquilo que é saúde, né? E aquilo que vai envolvendo, assim, todos eles ficam sem nenhum cinza, nem todo mundo. Alguns ainda carregam aquilo, tá? Mas esse é o processo que acontece ali. Por que é legal quando o ectoplasma, eu falo que ele é flexível, né? A gente vai adequar ele conforme a nossa necessidade. O elemento é o mesmo. A substituição da célula ela vai acontecer conforme a nossa necessidade. É um ministro, de novo ali alguma questão de alguma veia, enfim, tu vai trabalhando para fazer essa substituição e readequação. É imediato para alguns sim, para outros não. Precisa que aquilo vá trabalhando no organismo para aquilo se adaptar e se organizar. Um atendimento basta, às vezes. Mas a gente tem que levar com a gente o seguinte, a gente tem que rever o que aconteceu. Tem que trazer de volta. Porque o atendimento não é só o atendimento de maca, né? Tem todo aquele processo de conscientização, enfim, de percepção do que está acontecendo, no sentido de crescimento e entendimento. Não é só o atendimento pelo atendimento. Tá? Aqui, atenção do contexto, né? Sempre aquela questão global que eu chamei a atenção, e depois as situações específicas. A gente começa geralmente numa posição, né, de trabalho. Naquela posição a gente faz o que eu chamaria assim de uma limpeza geral de tudo que está acontecendo, nos chakras, enfim. E vai trabalhando o equilíbrio todo. Cabeça, pensamento, que é aquilo que está nos regrando, aquilo que está nos conduzindo. Ali tem, assim, ó, origem de muita coisa, tá? É reequilíbrio aquele ponto. Também trabalhando no cardíaco, o cardíaco carrega muito essa questão do sentimento, né? Essa coisa mais... Ali está a angústia, ali está a ansiedade, enfim, trabalha esse ponto. Agora, o solar é o cara que ele é bastante contaminado. Até por questões obsessivas também, mas é um cara bastante contaminado. Trabalha ele, bloqueia.
geralmente o fígado tem alguma coisa mais, vou chamar assim, tóxico, né? Para a gente fazer esse reequilíbrio. Eu, na minha abordagem, eu gosto muito de trabalhar a questão renal, porque ele vai eliminar toxina, botar tudo para fora. E depois, vamos para a questão específica. É um câncer de mama, um problema no joelho, enfim, inúmeras coisas, né? O que eu fiz no início? Trabalhei o reequilíbrio para poder chegar naquele ponto que era necessário, aquele que mais me atrapalha. Faz um realinhamento total. Eu não abro mão nunca disso, sabe? Eu poderia muito bem ir direto lá no coração, resolver entre aspas, né, atender aquela situação. Mas não. Como é que está a minha cabeça? Como é que está o meu pensamento? Como é que está o meu equilíbrio? Para receber bem, eu preciso estar bem trabalhado, por assim dizer, né? Bem equilibrado. Por favor. Perfeito. Isso é importantíssimo mesmo. Por quê? Eu vou entender a situação. Ele vai me dizer assim, eu estou aqui hoje porque eu estou com muita dor de cabeça o tempo inteiro. Eu posso fazer o seguinte, se eu não estiver bem educado mediunicamente. Eu vou botar a mão na cabeça, eu sou o médico da contagem, né? Ele está com dor de cabeça, ele está com dor de cabeça, vamos tirar essa dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça que eu fiquei. Então não tem que puxar nada para ti. Ele está com dor de cabeça, ok. A nossa prece vai ser assim. Vamos nos conectar com a equipe e vamos pedir o remédio que esse amigo precisa. A gente sempre está jogando para a natureza. Toda vez que eu puxar para mim, vai dar dor. Vou me atrapalhar. Daqui a pouco a pessoa sai assim, Paraguaçu, fiquei com dor de cabeça. Pode acontecer, pode, mas não tem que acontecer. A gente tem que estar preparado para isso. As pessoas vão vir com situações assim, como é que a gente pode chamar assim? A gente observa que não tem como, né, do ponto de vista físico, não tem como. Eu posso pegar aquela falta de esperança e tristeza e trazer para mim e ficar ruim, e levar aquilo para mim. Não posso me envolver nesse nível. Eu tenho que me envolver com a possibilidade de cura. Isso. Não, eu vou ter a empatia, mas eu vou ter o que eu chamo de misericórdia, né? Como é que eu resolvo isso? Então, esse é meu foco. Como é que eu ajudo para resolver? É a cura. Uhum. Ok, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Uhum. A gente nota isso mesmo, assim, às vezes que o não encostar gera uma energia, assim, né? Energia até no inverno até aquece a mão, né? Mas é mesmo, é verdade, né? Mas, ok, cada um vai ter uma característica. Eu não tenho aquela coisa assim, não pode tocar, e a gente toca, e se sentir que não toca, não toca. Mas o dirigente vai empurrar a tua mão, tá? Pode ter certeza disso. É aquilo que eu comentei do primeiro contato. Primeiro contato com o atendimento. Por isso que é bom o segundo estágio para a gente relaxar. Isso. Bem. Certa vez, eu sempre lembro disso, eu pedi autorização pro amigo para falar sobre isso. A gente estava fazendo um atendimento, era um câncer no cérebro. A pessoa era bem resignada, assim, uma pessoa muito forte, né? E a entidade falou assim, ele vai ser curado. E eu, na minha felicidade e ingenuidade, eu vibrei por dentro. Claro, ele vai ser curado. Falei pro cara, falando, não, ninguém falou nada, vai ser curado. Saiu com a dificuldade que ele tinha até de locomoção. E menos de uma semana depois a gente recebeu a notícia que ele desencarnou. Foi curado.
Vê que é muito, né, muito sutil, assim. O que é essa cura? Né? Nesse momento, mais os encarnados, tá? O assistido. O assistido, exato. Grupo presencial? Grupo presencial? Ah, ok. Uhum. Tá, tá. Assim, o mediúnico que acontece no grupo de estudo, ele é um trabalho de desenvolvimento mediúnico e de atendimento de espíritos que estão à nossa volta, né? Tem uns que estão aqui se apresentando doentes mesmo, né? E onde é que vai tirar o elemento para ajudar na cura? Dos médicos, tá? A pessoa que está na minha frente ali, né? O meu foco é total dele. Eu vou dizer assim, são 5, 6 minutos de atendimento. Então, aquele momento assim tem que ser intenso de cura. Então, assim, eu fico sentado ali, né? 1 hora, às vezes 2 horas, um frio agora no inverno. Aí vai lá na minha frente para ficar 5 minutos na cabine de saúde. Eu vou dizer assim que o tempo da equipe espiritual, ele é um sopro, né? Ele faz tudo assim em segundos. Eu é que sou lento e acabo tendo que vá mais devagar, vamos lá, enfim. Mas tu viu, eu quero te dizer assim, para eles é nada. Para aquele que está com a gente, 5 minutos é a vida dele na nossa mão. Ah, eu atendo na sexta, só segunda-feira o pessoal abre a casa e tu vai embora, assim, porque sexta-feira o pessoal quer, vamos ficar aqui que tá tão bom. Tá bem? Então aqui, esse intervalo do 0 a 7 e do 7 a 0, isso aqui a gente tem que ter assim um respeito enorme por esse momento. É aqui que eu vou dizer assim que, é brincadeira, tá? É aqui que o milagre acontece. É sensacional. Aí assim, o Zé Igual fazia o seguinte, ele pegava uma faca lá enferrujada e ia no olho do Fábio e arrancava a catarata e mostrava, botava fora, não sei o quê. Tem espíritos que fazem a materialização da doença, né? Enfim, tira de dentro, né? Para mostrar, né? O que, mas é verdade, para mostrar a cura, né? Então, assim, tem diversas formas de demonstrar isso. Isso era necessário lá atrás, ter esse impacto, né? Para dar aquela, puxa vida, está acontecendo um milagre aqui, uma coisa. Eu não arranco do olho da pessoa a catarata quando ela vem. Eu, assim, dizendo assim, né? O médium vai lá e arranca e mostra, está aqui, tirei. Isso acontece. Eu não vou lá e reparo o menisco, a coluna, isso acontece. Mas não tem, assim, essa materialização dessas coisas na nossa frente, nas nossas cabines. Como é que eu confirmo isso? Sobretudo se é um problema mecânico, né? Levanta, caminha, como é que está agora? E a pessoa, não bate que recém a gente mexeu. Está doendo? Não dói mais nada. Cadê a dor da cabeça? Não dói mais nada. Essa é a confirmação. E não é para todo mundo que a gente faz isso, para alguns precisa. Que está lá na dúvida, sabe que fez alguma coisa, o pessoal está em silêncio aqui, tocando em mim, o que houve? Aí a pessoa levanta, tu confirma. E aí? Está enxergando melhor? Pô, melhor que é mesmo. Passou a tontura? Não tem mais. Confirma, alguns precisam disso. Essa é a nossa lente lá do Zé Igual, tá? Mas assim, a cabine de saúde ela não é sozinha, tá? Então assim, eu chamo de terapêutica espiritual do CL, tá? Aquela questão da conscientização, né? Às vezes a palestra parece que é um entretenimento para a gente ser atendido, e não é. A Cláudia acompanha bastante palestra aqui, está acostumada, está quase virando uma palestrante, né, Cláudia? Então, assim, as pessoas chegam na nossa frente na cabine, assim, depois numa palestra, assim, puxa vida, essa palestra hoje parece que foi para mim. E eu vou contar um segredo, toda palestra é para mim. Está falando do Evangelho.
Aquele dia eu estava mais receptivo à mensagem. Mas o que aconteceu com essa palestra? Preparou o atendimento. Lembra aquela 1 hora que eu estou esperando? Não estou esperando, estou sendo preparado para ser atendido. Aí quando eu cheguei lá mais relaxado, mais tranquilo, a gente consegue acessar melhor. Um bloqueio da minha mente, da minha cabeça, acessa melhor. Né? O que a gente vai continuar? Pois não. Mas tem gente que é assim, que acha que o espiritismo é um trabalho de desobsessão, não é, né? É um trabalho de reconstrução. Porque a Teresinha não gosta, né? Reforma íntima, ela acha que é um puxadinho. Não puxadinho, está transformando dentro da gente uma coisa melhor. Então a gente sempre usa da terapêutica da casa, não é uma coisa exclusiva, iniciou na cabine e terminou na cabine, não, a gente tem que entender o contexto, lembra aquela coisa global? Então vai lá, vai ter passe magnético, vai ter os passes, desobsessão, orientação espiritual, fechamento de campo, porque lá na cabine a gente não faz essas coisas. A cabine de saúde é para tratar a saúde, não é para fazer desobsessão. A cabine de saúde não é para dar orientação, não é para dar palestra, é para atender aquele momento, lembra? 5 minutos, 6 minutos para fazer o atendimento. Então a gente tem que usar dos recursos da casa para fazer isso, tá? O que mais que a gente tem aqui na cabine de saúde, faz parte da terapêutica? Água fluidificada, sem contraindicação, e os florais. Né? Os florais não são remédios, eles são regidos pela Secretaria da Agricultura. O que eles fazem? Eles potencializam nossas energias para determinadas situações. Esses florais foram desenvolvidos há muito tempo atrás. O Célio tem quantos anos, já não me lembro, 20... isso já é mais velho que o Célio andar para frente, tá? Então, assim, a gente tem florais para as questões emocionais, a gente tem florais para as questões físicas, enfim. Lá tem para dor, pneu cardíaco, tem rim, tem os socorros que a gente chama, enfim, uma série de florais que é obrigação do dirigente conhecer para poder indicar. É necessário dar floral para todo mundo? Não, não é necessário, tá? Mas é importante porque sobretudo, diz respeito, assim, as pessoas precisam ter um pouco, assim, uma conexão com aquilo, né? E o floral, que nem eu falei, é uma coisa que, né? Potencializa o que a gente tem por dentro. Beleza. Sim, eu também me sinto cru, é isso aí, é isso aí. As duas coisas são verdadeiras, tá? Olha só. Como tu falou, quem dirige o trabalho é o dirigente, né? Como a gente comentou antes, nós vamos entregar elemento para curar a pessoa, né? Então, assim, observa sempre que o dirigente está conduzindo, tá? O teu pensamento tem que estar exatamente nisso. Como é que nós vamos curar essa pessoa? Ele não precisa te conectar com cor, com nada, enfim, com injeção, remédio, enfim, não precisa, prótese disso, daquilo, não precisa te conectar com isso, tá? O que a gente vai entregar para ele ser curado? Vai te conectar. Com o tempo tu vai recebendo as respostas, sabe? Vai trabalhar em cura, se essa é a tua ideia, com o tempo tu vai observar isso. As coisas vão aparecendo. Quando o dirigente falar alguma coisa, tu já estava tão sintonizado que... E tem outra situação também. Com o desenvolvimento de cada um, a gente acaba percebendo algumas coisas que pelo desenvolvimento do trabalho, até o dirigente ainda não chegou lá ou não entendeu. O que é comum, tá? Tanto aqui na saúde quanto na desobsessão. Eu, como médium da equipe, eu tenho o compromisso de entregar para ele essa informação. Eu vou falar? Não precisa falar. Eu vou pensar assim, Nádia, minha dirigente, esse rapaz que está aqui na minha frente, ele está numa angústia gigante. Como é que a gente vai ajudar isso? Daqui a pouco a Nádia vai dizer assim, meu amigo, por que tanta tristeza? Isso acontece, é telepatia, a gente está dentro conectado um com o outro. Lembra que eu comentei lá que o pensamento atrapalha o ectoplasma? É isso aí que eu estou falando. Tá? Ah, mas às vezes o dirigente não percebeu, ok, não tem problema nenhum. Mas o dirigente não está antenado. Não é isso. Aquele atendimento precisava daquilo. Eu tenho que confiar o seguinte, quem está dirigindo o dirigente é a direção espiritual do trabalho. A gente não está sozinho.
Então a gente tem que confiar em tudo que está acontecendo ali, por favor. Eu vou fazer a desobsessão dentro da cabine? Não. Por isso que a preparação, ela lá atrás... Eu faço essa introdução de como é que a gente se prepara para trabalhar, porque assim, se eu tiver o entendimento do equilíbrio todo, né, da minha preparação toda, quando entrar o obsessor, e entra às vezes na cabine com a gente não vai fazer a desobsessão. A equipe mesmo, junto com a gente, vai respeitosamente isolar aquele amigo, a gente vai fazer o atendimento que tem que ser feito, e nós vamos perceber a obsessão, vamos mandar para quem tem a tarefa de fazer a desobsessão. Às vezes a gente está fazendo o atendimento, o obsessor está na volta assim, não toca, não toca, não faz, não faz. É assim que funciona. Né? Aí tu vai fazer o quê? Tu vai ficar intimidado, vai ter um obsessor aqui. Não, a gente está protegido, ele está ali exatamente para ver o atendimento acontecer. Para ver que não é ele, sabe? Tem um todo, tem uma coisa muito maior. Que ele pode fazer parte disso se ele quiser. Então, o obsessor também é um processo de conscientização dele também. Então essas coisas acontecem na frente de todo mundo, né? Os desencarnados, né? Que são admitidos naquele atendimento. E o obsessor, às vezes, ele é admitido ali para ver. O que acontece? Nós temos que falar isso na segunda página. O que acontece? A pessoa está procurando ajuda. Procurou ajuda e está bem. Ok, agora tu vai lá na desobsessão, sentar na frente da equipe de desobsessão para ser atendido e ser esclarecido, enfim, sabe? O processo ele é assim, não é uma coisa assim, estanque só aqui. Por isso que essa questão do global, né? Tudo que a gente tem que observar. E aí o quê? Ele não fez desobsessão, ele só interrompeu a comunicação e pediu para a equipe espiritual que cuida da desobsessão e conduziu o amigo. Eu não estava lá, tá? Mas imagino que ele tenha feito um trabalho de reequilíbrio. Sim, com certeza. Alguns me perguntam assim, eu preciso fazer PD antes de ir para a saúde? Não precisa. Não precisa. O atendimento ele é individual, o atendimento não é do obsessor, é em ti. Tá? Vamos lá. Fala, Daniel. É um processo que a gente faz, tá? É no geral, tá? E não é a cabine de saúde que faz, é um atendimento e fechamento de campo. É assim, interessante, tu me perguntou o seguinte, assim, né? O que acontece? Na cabine de fechamento de campo, hoje quem está fazendo esse fechamento de campo é a Terezinha, tá? Ela tem um período de fechamento de campo, que ela prepara a equipe para fazer esse trabalho. Depois ela encerra esse trabalho e abre um trabalho de cura. Não é tudo junto, misturado, tá? Fechamento de campo, vamos lá. Eu tenho uma percepção muito grande, né, de influenciação na minha volta, que isso está me perturbando, está me atrapalhando a vida, enfim, independente da idade. É fechamento de campo para criança, não para todo mundo. Tá? O que a gente tem de... O fechamento de campo em si não fecha total a tua mediunidade, mas ela diminui a tua percepção para que tu consiga viver em paz. Né? Ele é definitivo? Não. Lá pelas tantas tu começa de novo a ver a tua percepção. Aí... Não, é individual, não tem tempo. Não tem prazo de validade, nada. Não tem. Não vamos levar em consideração isso. Uma coisa que eu tenho muito clara, assim, na mediunidade e na espiritualidade, é que não existe data, não existe tempo. As coisas são individuais, de crescimento e percepção de cada um, tá? Daqui a uma semana o teu campo abriu de novo, não é assim que funciona. A gente vai trabalhando isso, vai acontecer. E lá na frente, de novo, a tua percepção estava do mesmo tamanho lá antes, só que agora o teu entendimento está melhor. Então, quando aparece alguém na tua volta, tu não fica perturbado com isso. Criança é mais difícil, né? Acaba tendo que ser reincidente a questão do fechamento de campo. O fechamento de campo é uma proteção contra essa ansiedade que alguém na tua volta te provoca, tá? Tá, vamos lá. Assim, ó. Não existe isso, tá? Desculpa dizer assim, no sentido assim, nós somos médiums 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, assim, o que a gente tem que entender é como é que a gente trabalha a nossa mediunidade, não ficar só naquela coisa externa, né? Me protege aí que eu vou lá, né? Agora vai ter champanhe, fim de ano. Não faça isso, não pensa assim. A proteção está dentro de mim. Energeticamente, enfim, tu faz um trabalho, né, de acolhida, enfim. Mas não é... Quem é que vai derrubar essa acolhida e esse trabalho de energização? Sou eu mesmo. Eu que sou
A dificuldade toda está em mim. Então, sair no portão fora ali, deu, acabou, se eu não estiver vigilante, né? Orai e vigiai. Orai para mim e vigiar os outros. Não, é o contrário. Tu gostou, né? Mas não é o contrário. Teu pensamento. Ele é o cara que vai conduzir isso. Porque energeticamente tu pode abraçar uma pessoa debilitada, né? Tu pode até sentir alguma coisa, mas não tem que ficar contigo. É o mesmo processo da cura que eu comentei. Não, vamos lá, vou te abraçar para eu te entregar elementos bons. E não eu tirar de ti. A gente não tira nada de ninguém, né? A gente abraça, dá elementos bons e mentaliza que isso se dissipe, tá? Se eu ficar nessa coisa assim do médium esponja que a gente brinca, sempre vou ter coisa na minha volta, né? É, mas é bom, eu gosto. Eu gosto, é isso aí. Fala, Daniel. Não existe trabalho pesado em centro espírita. Tá bem. Não, não é normal. Não é normal. Não é normal. É, assim, às vezes acontece exatamente isso, alguma influenciação nos drenar energia. Tá? Por quê? Porque daqui a pouco eu fui invigilante em algum momento do trabalho. Aqui dentro da casa, às vezes não necessariamente. Tá? Isso que elas falam, assim, sair excitado, enfim, é o mais comum. Às vezes acontece assim, sexta-feira, né, que é o dia que eu acabo trabalhando que eu estou trabalhando nas cabines de cura, para dormir é uma dificuldade, assim, porque de felicidade, assim, aquela coisa boa, sabe, acolhedora, né? Então é uma coisa, cada um vai perceber o seu pós, né? O que eu tenho que recomendar é o seguinte: nunca leve para casa aquilo que tu viveu no centro espírita do ponto de vista assim de mentalizar situações difíceis, enfim, leva a outra parte, de cura. Quando eu falo cura, não é aquela questão do cura só da cabine de saúde, é no geral, né? A gente está aqui contribuindo para uma coisa maior. Essa coisa que é o nosso foco. Isso vai nos dar. Alguns vão chegar em casa e vão dormir, que nem uma pluma. Outros vão ficar acordados, que nem eu. Cada um tem a sua característica. Mas o importante é o sentimento que a gente leva, tá? Se eu ficar assim, mas tô mal, brum, vou ficar mal. Desconecta disso, tá? Então, é isso aí. Vamos lá, então. Nós temos também os atendimentos à distância. Acho que tem gente aqui que está trabalhando, está cooperando à distância, né? Não? Tá bom. Então, toda semana a gente tem um encontro. Esse encontro acontece virtualmente, não é em sala, tá? A gente recebe as solicitações, encaminha para 4 atendimentos seguidos, né, na semana. Aqui, diferentemente dos atendimentos presenciais, não tem floral, não tem encaminhamento, não tem retorno, enfim, tá? Mas é um atendimento super importante que a gente viu lá atrás, mais de 120 mil atendimentos por ano acontece através dessa cabine de saúde à distância. Para a gente finalizar, existem situações incuráveis? Fundo íntimo, panorâmico, kármico individual, ou seja, né? Às vezes a doença vem exatamente para me curar, e não ela em si precisa ser curada. Então a gente tem que respeitar isso. Tá? O que acontece assim? Isso, a tal da programação, né, reencarnatória, né? Em algum momento eu me reuni com meus mentores e disse, nessa encarnação eu preciso de tais e tais provas. Algumas coisas eu diria assim, não, essa tu não tem que querer, essa tu vai ter que passar, tá? A tal das expiações. Mas na maioria delas no nosso estágio são provas. Tudo que tu está vivendo agora, tu concordou com isso. Mas eu não me lembro. Mas tu concordou. Parece aquele pacto, né? Com sangue, assim. Não precisou sangue, tá? Não dá. Não vai dar para carregar nada nesse sentido. Mas a gente acordou, né? Eu vou viver essas coisas que eu preciso viver. E tem coisas que tem a ver com essa questão física. Não vai curar porque é meu planejamento reencarnatório. Quer falar? Por favor. Algumas situações não vão ser resolvidas agora, tá? Vão precisar de mais crescimento e mais entendimento para ser resolvido.
Quer dizer que tu vai vir com a mesma doença na próxima encarnação? Não. Mas algum elemento disso vai precisar que tu desenvolva alguma virtude que ainda tu não desenvolveu. Tá? Porque eu estou falando aqui, por exemplo, a gente fala, parece que pegou um câncer e vai morrer. Não. Nós temos pessoas com dificuldade, vou chamar assim, mental, né? Autistas, outras síndromes, enfim. Eles já vêm encapsulados naquela situação para viver situações muito particulares. Pouco menos de interação com o mundo e mais dentro de si. Eu vou curar Não, né? Vai precisar viver aquela situação. Até o desencarne. Na próxima vai voltar com essa dificuldade, com essa limitação? Não necessariamente. Se conseguiu aprender nessa vivência, né? Isso, exatamente. Os pensamentos e ações positivas visam amenizar o karma. Ou seja, mesmo na dificuldade, se eu tiver uma elevação de pensamento, a minha dificuldade vai ficar amena. Eu vou conseguir viver com isso sem dor. Porque assim, a coisa que mais me toca é o sofrimento, né? A gente sofrer com aquilo. Mas se a gente souber conviver com aquilo, a gente não vai sofrer. A gente está falando aí, por exemplo, de pessoas que tiveram situações de amputação, etc, etc. Eu poderia sucumbir na minha dificuldade, né? Na minha limitação. E quanto exemplo a gente tem de superação. Então, meu pensamento é necessário. Por favor. Existe uma situação assim, ó. Eu acordado, né? Maurício está acordado, tem lá sua limitação intelectual, seja lá qual for. Naquele momento eu estou preso naquilo. Eu estou vivendo aquela situação comigo mesmo. Nas minhas, vamos falar assim, a gente tem 24, nas nossas 18 horas acordadas, eu estou vivendo naquela situação. Mas eu tenho as outras, faz a conta que eu não sei, mais 8 ou mais 6? Mais 6 horas. Aí fui para a cama, dormi 6 horas. O que acontece comigo? Desdobramento. A limitação intelectual, física, etc., ela se afasta. E agora o que acontece nesse momento de desdobramento? Vou estudar minha situação e pedir ajuda. Enfim, alguns vão vir me influenciar pelo bem, outros nem tanto. Aí eu vou ter minhas companhias no desdobramento conforme a minha sintonia. Então, assim, eu não estou limitado à minha limitação intelectual. Eu estou vivendo aquele momento para ficar comigo. E eu vou estar em desdobramento e desenvolvendo outras coisas. Na próxima encarnação, eu vou vir com aquela limitação? Se eu conseguir vencer o que eu preciso vencer. Às vezes a gente acha que vencer essa limitação é uma coisa assim, né? Enfim, essa coisa. É coisa de super Deus, essas coisas mitológicas. Não é. Às vezes eu lembrar assim, se eu estou preso naquela minha individualidade, é porque eu preciso observar meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade. Porque eu preciso estar preparado para conviver com outras pessoas numa próxima oportunidade. Não é a doença pela doença. Toda doença ela tem um gatilho para a gente melhorar o nosso interior, as nossas virtudes. Sim, de certa forma, muita forma, né? Muita forma. Uma coisa que é legal, assim, por que tem a honrar pai e mãe no Evangelho, né? Eles também fizeram parte desse processo reencarnatório. Eles também nos deram a possibilidade de a gente vir para essa vida, né? Eles estão diretamente envolvidos com isso. Tem uma parte no Evangelho que fala sobre os parentes físicos e espirituais. Olhem isso lá, esses graus de parentesco. Tudo o que tem na volta faz parte da nossa vida. E vou dizer assim que a minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim, que tem esse laço de sangue, e nós aqui entre nós também. A gente nunca se viu antes. O que a gente está fazendo sábado de manhã com esse frio, que não estamos tomando um mate em casa, na beira do fogo? A gente está com um propósito parecido, né? De entender como é que a gente se melhora. Como é que a gente consegue aí se colocar em fraternidade e solidariedade.
Porque a coisa básica da nossa vida, assim, ó, nós não fomos feitos para viver isoladamente. Eu comentei na quinta-feira que eu conversei com o pessoal, os colegas da aula de quinta, assim, se fosse para ser monge, ia faltar montanha no planeta. A gente não está aqui para viver isolado, a gente está aqui para viver em comunhão. Isso é extremamente importante. Então, as relações que a gente vive são esses objetivos para a gente se desenvolver. Tu vai ver lá no fundo, faltou dinheiro para pagar o boleto, isso aí é ruim, tá? Mas lá no fundo, o que vale a pena é quando tu te relaciona com o outro, em paz. Tu vê no outro alguma coisa que te complete. E não é metade laranja, isso aí é coisa do Fábio Júnior, tá? Mas as pessoas, a gente consegue um com o outro, conviver, compartilhar, um fortalecendo o outro. Esse é o propósito da vida. E se a gente está aqui para conseguir fazer isso para pessoas que a gente nunca viu, é que a gente já tem um pouquinho de entendimento que nós somos uma família só. E vale a pena isso. Vamos lá. Isso aqui é aquela coisa que a gente falou lá atrás. Ó. Uma coisa é saber, outra coisa é ser. Não adianta ser um grande leitor de evangelho, falar página, falar item, se não viver essas coisas. Aí é lá fora, quando sair no portão, você foi. Exatamente isso. Depois na segunda parte da obsessão, desobsessão, vamos falar bastante sobre isso aí. E eu gosto desse cara aqui, ó, Edgar Armond. Esse aqui, por exemplo, é um autor que fala muito sobre essa questão da mediunidade de cura, passe, etc. Procure o material dele que é muito bom. O corpo queima para que o espírito se purifique. Então, não fiquem tão agarrados com agora. Vai ter problema, vai ter dor. Porque a matéria ela vai adoecer, não tem jeito. Seja pela idade, seja por um fator externo, enfim, vai adoecer. Mas, ok, vamos cuidar bem, né? Deveríamos nós, né? Não deixar essa barreira crescer, mas ela já está aqui, enfim. A gente tem que cuidar dessa, como é que a gente fala dessa estrutura que a gente recebeu. Né? Mas ela vai ficar doente em algum momento. Vamos desesperar com a doença? Não. Que tudo a gente sabe que tem propósito. Certo? Vamos lá, para a gente finalizar essa parte, eu acho que é isso. O tratamento espiritual não substitui o médico, não interfere no tratamento fora da casa, que algumas às vezes não tem, enfim, não me interessa, mas enfim, né? A gente não usa objeto cortante, erva, sal, medicamento, não tem nenhum tipo assim, vai em casa e bota um pacotinho de sal atrás da porta, folha de arruda, não tem nada disso no espiritismo, no CL não tem nada disso, tá? Já ouvi assim, tu bota um copo d'água do lado da tua cama, se no outro dia da manhã tu acordar, o copo tiver lisinho, ok, toma, se tiver bolinha tu joga no... Tá? Tu vai fazer assim, ó, bota o copo de água do lado da cama e assim, ó, vou pedir remédio. Eu estou com uma angústia, uma ansiedade, uma dor. Vamos botar remédio aí. Faz a tua prece antes de dormir. No dia de manhã toma água, se assim tu confiar. Também se não confiar, nem faz esse processo. Mas não tem mandinga, não tem nada, tá? E não indicamos tratamentos fora da casa. Não sei o que eu vou dizer assim? A pessoa vem na minha frente com uma dificuldade. Já está com acompanhamento médico? Não sei o que. Daí eu já disse, nós tratamos o espírito, o corpo é o médico lá fora que trata. Eu vou dizer que vai consultar com a Nádia? Não. Vou dizer que vou com o Daniel? Não vou dizer nada disso. Mas lá fora quem cuida do corpo é o médico, tá bem? E depois do intervalo, desobsessão. Tadã!